Olá a todos, muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, né? Hoje me chamo Gabriel, sou o host, né, do nosso podcast Labide e trago como convidada, primeiro vamos fazer as apresentações, né? Louise, a nossa presidente do Labide, Louise Ribeiro. Louise, acho que seria interessante nós nos apresentarmos primeiramente. E eu sou Gabriel Ferreira, sou um homem preto, de estatura mediana, né, tenho barbas, dreads, óculos, né, e falo de Salvador, Bahia. E aí, nossa querida presidente com a voz, Louise, por favor, se apresente, Louise, para nossos ouvintes. Olá, pessoal. Aqui é a Luíse. Eu estou atualmente como presidente, como o Gabriel já mencionou. Estou muito feliz de estar no primeiro podcast do Labid. É um sonho nosso tocar esse projeto e torná-lo realidade. Então, estou muito feliz de estar aqui, ser a primeira convidada. Espero fazer jus também e honrar um pouco da história do Labid, mencionar um pouco aqui como a gente nasceu, enfim, como a gente chega até esse momento. Acho que a gente vai passar por isso hoje também. E vou, durante minha fala, falar um pouco sobre minha trajetória, sobre como eu cheguei até o direito digital, mas já faço essa primeira fala aqui para agradecer o convite, dizer da honra e dizer que estou aqui falando como representando o Labid, como presidente atual, e também sou uma mulher preta, falando de Salvador, e, enfim, muito animada para a nossa conversa hoje. Perfeito, perfeito. Antes de começarmos, né, eu gostaria de convidar todos para seguir nossas redes sociais, né, labide.ufba no Instagram, né, somente procurar, e no LinkedIn, podem pesquisar Laboratório de Direito Digital da UFBA. Lá você ficará por dentro de todos os nossos projetos, novidades, muita coisa boa vem por aí. Viu, pessoal? E agora, sem mais delongas, né, eu gostaria de falar um pouco sobre o currículo da nossa primeira entrevistada, a nossa presidenta, né? Louise Pereira Ribeiro é nossa conterrânea, minha conterrânea baiana, né? Bacharel em Humanidades e graduada em Direito pela UFBA. Atua na frente de Engenharia e Qualidade Jurídica da Jus Brasil. Possui formação internacional em Governança de Plataformas e Constitucionalismo Digital. Como já dito anteriormente, bem mencionado, é a presidente do Laboratório de Inovações de Direito Digital da UFBA e é estagiária de pesquisa da Data Privacy Brasil, atuando em governança digital na Global South Alliance. É um prazer estar aqui com você, Louise. Mais uma vez me apresentando, Gabriel, né? Gabriel Ferreira dos Santos, sou advogado, especialista em Direito Civil e Compliance e atuo hoje mais voltado em governança corporativa, direito digital e áreas correlatas, como IA e outros assuntos de direito e tecnologia. Mas vamos lá, Luíse, desculpa. No ramo da pesquisa, eu acho interessante apresentar um pouco da sua trajetória, né? Então, me conte um pouco da sua trajetória. Nós da advocacia digital, eu já trazendo você para o nosso time, né? Temos Uhum. sempre essa pergunta: o que levou, onde você chegou o direito digital? O que te levou a essa área tão nova e disruptiva, né? Nos conte um pouco o que te levou para o Abid, conte um pouco da sua história. Bom, como você trouxe aí no meu currículo rapidamente, eu sou bacharel em humanidades e toda vez que as pessoas perguntam para mim por que eu escolhi fazer o BI de humanidades, eu não sei muito bem explicar, mas eu sei dizer que foi a melhor decisão que eu tomei assim na minha vida, de escolha de curso mesmo, porque me permitiu caminhar em várias áreas das humanidades antes de escolher a minha frente que eu gostaria de atuar. Então, durante essa primeira formação que eu tive na minha graduação, eu pude realmente
me diverti nas áreas de letras, comunicação, até dança eu fui. E o direito sempre me chamou muita atenção. Então, quando eu comecei a me aproximar do direito, para mim foi como estalo assim na minha cabeça de entender que era esse lugar que eu queria atuar. E eu logo começo a fazer pesquisa, porque desde sempre a pesquisa esteve na minha vida, inclusive durante a minha formação de ensino fundamental, ensino médio, eu participava de eventos na UFBA, inclusive, tipo, durante o ensino fundamental. E então, para mim, sempre foi óbvio que assim que eu estudasse minha área temática específica, eu aprofundaria e pesquisaria um pouco mais sobre isso. Então, foi quase que algo orgânico. Eu realmente sou muito grata por ter passado pelo BI de Humanidades, porque me deu um arcabouço que acho que eu não consigo ter em direito ainda, e me permitiu aprofundar em teóricos, em autores que são muito importantes. Então, foi a partir daí da pesquisa que eu comecei a tentar entender algumas problemáticas que afetavam, e aí desde o início eu pesquisava sobre questões relacionadas à raça. E em Uhum, 2019, 2020, ali durante a pandemia, eu acho que foi 2020, eu fiz uma pesquisa sobre pessoas em situação de rua e Covid-19, e isso me deu uma ponte para uma colega que fiz uma pesquisa com essa colega que também pesquisava sobre direito digital. E ela me introduziu o tema de reconhecimento facial, que até hoje é um tema muito uhum, importante, né, para gente. E quando eu comecei a pesquisar reconhecimento facial, eu acho que foi esse segundo estalo de, nossa, isso aqui que eu quero entender um pouco mais. Acho que eu quero entender um pouco sobre o futuro, o que é que a gente pode, o que é que eu posso pesquisar, entender, utilizar a pesquisa como instrumento de luta e de reafirmação para demonstrar os riscos, demonstrar, enfim, as consequências do uso de algumas ferramentas, mas também os prós do uso dessas ferramentas. Então, eh, começa daí e desse início muito bem explorado que eu essa fala que eu fiz, bem demorada, uhum. as coisas começaram e nunca mais pararam. Então, da minha primeira pesquisa sobre reconhecimento facial, que eu tive a honra e a alegria de apresentar no Congresso UFBA de 2020, em 2021, se eu não me engano, com o professor Tarcísio Silva, que é referência nessa área de racismo algorítmico e afins, Uhum. eu já fui fazer pesquisa sobre vários temas correlacionados e depois de 2023 comecei a fazer pesquisas também em ambientes internacionais e nunca mais parei. E em 2021 tive a alegria de entrar no Labid, no primeiro processo seletivo do Labid, quando ainda estava surgindo o grupo, e nunca mais consegui sair daqui, porque realmente eu me sinto em casa. A nossa ex-presidente Cecília Veloso fala muito disso, né? Que aqui a gente está em casa, e eu realmente me sinto em casa, e é uma honra, como eu falei na minha apresentação rápida ali, é, estar no lugar de presidente hoje e poder retribuir tudo que eu pude colher nesses últimos quase 5 anos de direito digital. Mais ou menos por Bem aí. legal. É legal a sua trajetória, bem legal. Você traz elementos da interdisciplinaridade, né, voltada a questões humanas. É muito interessante isso. E é um dos grandes viés do pesquisador, né? Ele tem que ter essa habilidade de trabalhar com várias temáticas, né? Porque a gente nunca sabe aonde nossa pesquisa vai levar. Ela vai levar a algum lugar. A gente tem que saber lidar com as adversidades e até conhecimentos difusos, né? Conhecimentos de pontos diferentes que o BI que é o BI, né, de humanidades pode nos proporcionar. Interessante demais, interessante demais. E falando um pouco sobre sua pesquisa, você traz alguns pontos, né, na sua fala agora sobre quando começou a pesquisar sobre inteligência artificial e reconhecimento facial, não foi? Salvo Uhum. engano, você se refere a esse artigo feito com a doutora Manuela Oliveira, eu posso estar errado, doutora Manuela é uma grande colega da área do direito digital aí, estendo meus cumprimentos a ela também, né, e falando um pouco sobre sua pesquisa, né, entendemos assim a quão difícil encontrar, né, hoje você trabalhar com temas disruptivos e temas que estão emergindo, né, em discussões novas na nossa sociedade. Como é que foi para você trabalhar com essa pesquisa? Como é que foi
esse processo, você pode nos contar um pouco? Claro, uma honra contar um pouco sobre como foi chegar nessa pesquisa em específico, que teve a parceria Uhum, com o Decodificando. E assim, só uma pequena correção que essa primeira pesquisa de ciberconhecimento facial, ela se deu em 2020, 2021, então foi realmente meu primeiro contato e foi publicada com a colega Claudiana Leles, mas essa pesquisa mais recente, do ano passado, né, 2024, com Manuela, ela uhum, surge nos ambientes de governança da internet. A gente tem muitos eventos, inclusive, que compõem a bolha da governança da internet, e em 2023, no meu primeiro Fórum da Internet do Brasil, o FIB 13, eu conheci os colegas do LabJaca, naquele primeiro momento, o Bruno e o Cláudio, que estavam também participando desses eventos e fazendo networking. E nesse evento eu conheci eles e troquei um pouco sobre a importância da gente trazer a pauta da raça para o ambiente da tecnologia, uma vez que a gente percebe que esses ambientes são extensivamente brancos, e é interessante a gente, e é uma coisa que eu e a Manuela a gente reforça muito durante a nossa pesquisa, uhum, que é aquela frase: nada sobre nós sem nós. sim, Então, a pesquisa nasce com essa intenção de trazer essa pauta para a centralidade da nossa discussão sobre tecnologia. E a proposta veio ali no final de 2023, e eu logo pensei na Manuela para fazer essa pesquisa junto comigo, porque a gente uhum, queria também conversar um pouco ali sobre LGPD, sobre compliance e afins, e ela para mim é uma referência nesse sentido, e é uma alegria tê-la como amiga também. Então a gente inicia a pesquisa com a proposta de, primeiro, só fazer uma pesquisa, um artigo científico, sobre justiça racial, e durante o caminho da pesquisa a gente começou a pensar como se faz relevante a gente se aproximar das pessoas que estão sendo afetadas por essas questões, por esses problemas. Então a gente uhum, começa a pensar como a gente poderia gerar consciência crítica nas pessoas negras que são afetadas por diversos exemplos e impactos de uso de tecnologias sobre os seus corpos. E a gente vai desenhando a pesquisa nesse sentido. Então, se você anotar o capítulo que depois, né, de artigo virou capítulo, depois virou um livro, e depois virou websérie, depois virou cartilha, um projeto que começou do nada e virou uma coisa gigantesca. uhum, Nosso capítulo ele inicia dando esse contexto sobre o uso de reconhecimento facial, por exemplo, o uso da busca, né, do ranking que acaba classificando pessoas negras com normalmente vinculando a seres primatas, por exemplo. A gente sim, começa a trazer esses exemplos durante nosso início do capítulo, e traz um pouco também sobre a questão que a gente estava conversando um pouco mais cedo antes de iniciar, né, sobre a uhum, tecnocracia. Então a gente cita as cidades inteligentes, até a sim, gente problematiza até onde dá, fala de justiça racial até onde dá para botar o dedo na ferida mesmo, uhum, até virar para o ponto, o último tópico, né, do artigo, do capítulo, perdão, que é sobre soluções. Como nós, como comunidade, podemos pensar em soluções. Então, para mim foi um capítulo muito importante, porque tira a tira essa percepção que a gente tem de que o racismo é isso aí, não tem o que fazer, a gente não tem como superá-lo. Eu acho muito difícil acabar com o racismo, porque ele é parte de uma estrutura muito uhum, já funcional com o que a gente tem hoje de sociedade. Então ele está ali realmente funcionando com a nossa estrutura de sociedade hoje. Mas eu acho que em comunidade, e é isso que a gente reforça na nossa escrita e pesquisa, a gente consegue começar a pensar em soluções, em formas de criar consciência quanto a essas uhum, novas tecnologias. Então a gente cita vários projetos e várias movimentações, principalmente da sociedade civil, uhum, para enfrentar essas questões. Então, eu acho que é um capítulo muito legal. A gente escreveu 2 capítulos, né, esse é o primeiro, mas esse capítulo eu acho que ele é muito importante, porque ele realmente fala: "Ok, individualmente a gente pode fazer algumas coisas,
Mas em comunidade a gente pode fazer muito mais. Então, Perfeito, pesquisa perfeito. é muito importante, eu acho que vai por esse sentido. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de complementar, né, a sua fala, até para os nossos ouvintes eles se contextualizarem. A referência que ela trouxe foi o de 2 exemplos, 2 fatos que ocorreram trágicos, né. Um quando o Google, acho que foi o IA da Google, né, que traqueou e renomeou pessoas pretas como gorilas, né. Teve uma outra situação que é o sistema Recogniton, desenvolvido pela Amazon, né, acabou criticado por combinar 28 membros do Congresso com fotos criminais, sendo 39% das pessoas pretas. É, uma das coisas que a gente muito se discute, eu até estava comentando com você, Luiz, e off gravação, é sobre a exposição de pessoas pretas pela IA. E é uma coisa que eu percebi que você trouxe muito no nesse seu primeiro capítulo, né, que a IA, ela vem de um caminho onde a classificação de pessoas pretas, ela é de uma forma pejorativa. Como é que eu posso me explicar melhor? A disposição tecnologia em si, nós temos uma falácia hoje que a tecnologia ela é neutra, né? Eu lembro que você trouxe isso na sua pesquisa, mas a gente vê que em inúmeros casos que se dizem isolados, mas que no final das contas não são isolados, são mera recorrência, são recorrentes, né? De classificação de pessoas pretas de forma pejorativa, né? Como criminosos, como gorilas, macacos, né? O que que você acha nesse ponto? Como a difusão da tecnologia pode nos ajudar? Como é que você vê essa possibilidade e como você vê formas de lutar com relação a isso? Acho que, seguindo com a linha da minha última contribuição, Uhum, acho que as tecnologias elas auxiliam muito quando a gente está trabalhando em comunidade, né. Então, uhum, recentemente, nós nos juntamos com algumas instituições, o Labid, com outras instituições para consulta pública sobre racismo online, e muito uhum, conversamos sobre o aquilombamento virtual, que eu acho que é importante como esse espaço de troca de comunidade no espaço virtual, mas para além disso, né, como eu falei no início, temos prós e contras do uso das tecnologias e eu acho que, uhum. para nos fortalecer, eu acho que a tecnologia ela pode ser utilizada como esse meio de troca e também de construção coletiva. Então, essa consulta mesmo é um exemplo disso, né, da gente se juntar com outras instituições negras, que também querem contribuir para esse espaço de consulta pública. E no próprio na própria pesquisa a gente cita, projetos mesmo da sociedade civil, que são muito Uhum. interessantes no sentido de, e todos vão para esse sentido de evidenciar o problema. Então não é sobre não falar sobre o problema, acho que é utilizar as tecnologias para, realmente colocar a boca no trombone. Então, o projeto Tira Meu Rosto da Sua Mira, por exemplo, né, ele Eu ia vem citar aqui agora. com muito bom, ele vem com essa proposta mesmo de juntar assinaturas para um prol da retirada dessa tecnologia, né, das nossas rotinas. Uhum, Eh, a gente tem inclusive a biblioteca que foi feita sobre matérias de justiça racial e direitos digitais, que eu não vou lembrar agora qual foi o ministério que fez, se não me engano foi, Direitos Humanos, que propôs justamente essa, também junção de saberes, né, porque muito a gente nesse espaço digital a gente vê muita questão do epistemicídio e da uhum. colonização dos saberes, então, também da gente se apropriar desse espaço para cultivar os nossos saberes. Então, são várias as possibilidades, também são várias as possibilidades de enfraquecimento da nossa comunidade, como a gente pode ver, e são nítidos também, os impactos, como a gente estava conversando, na vida offline, e isso que
que é importante a gente também estar atento de como muito se fala sobre a internet, ela é a terra sem lei e tal, e de como o que está no digital fica no digital, mas acho que não, acho não, isso não é real, né? Não é factual. Quando a gente vê os reais impactos sobre acesso a políticas públicas para a nossa comunidade que são obstacularizados Uhum, por devido a esse uso dessas tecnologias que utilizam decisões automáticas e afastam essas pessoas, no sentido do mercado de trabalho, né, quando a gente percebe que muitas dessas tecnologias que se utilizam de sistemas de IA, de decisões automatizadas, eh, muitos momentos preterem essas pessoas, então, uhum, são diversos os exemplos, e nossa tentativa com essa pesquisa e com esses espaços de aquilombamento virtual é colocar cada vez mais esse dedo na ferida e evidenciar como a gente pode ser cada vez mais consciente e crítico quanto a esse contexto. Então, acho que é isso. A consciência perfeito, política e crítica foi algo que a gente muito mencionou, né, na nossa pesquisa. perfeito, perfeito. E eu vejo que vocês trazem, né, assim, na pesquisa, ela vem muito no viés de não trazer somente a educação. A educação, ela é um dos pontos, né, de luta. Hoje a gente pode tentar, e eu digo muito como uma visão mais corporativa, né, uma visão mais hoje a gente tenta morrer muito vamos educar. Não, vamos educar, mas vamos além. Vamos além da educação, vamos trazer políticas públicas de afirmação no ambiente digital, né? Uma regulamentação aplicada à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aplicada que eu falo no sentido de simbiose, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, para que se tenha uma fortificação dessas diretrizes, né? De proteção de dados, né? Interessante demais, interessante demais. E como é que você vê o papel de instituições como o Labid nessa difusão de conhecimento? Você, como presidente, você vê o papel institucional de laboratórios voltados à tecnologia, né, no ambiente público como a UFBA, conseguirem aumentar essa difusão de conhecimento? Como é que você vê isso? Você pode... Acho que essa frente que tenta se afastar um pouco dos muros da universidade é muito importante e um dos projetos que a gente tem, inclusive, tentado construir e realmente ido atrás para tocar à frente e colocar para fora do papel também, é a parte da extensão, né, o Labid nas escolas. E eu Uhum, acho que é o papel da gente que a gente tem como laboratório, como ambiente que constrói conhecimento sobre tecnologias, é também trazer essa percepção e esse contexto, esse panorama para os usuários, né, e para as pessoas que estão fora desse ambiente acadêmico. Então, a gente aqui no Labid tem tentado e buscado esses espaços para realmente fomentar o debate entre os usuários. E recentemente a gente teve nossa primeira experiência nesses espaços de escola, uhum, que foram com crianças ali de 14 a 15 anos. E foi muito curioso, porque a gente percebe como as nossas crianças estão vulnerabilizadas nos espaços digitais, uhum, e a importância da educação, da conscientização e desse trabalho de retribuir o que a gente pesquisa e tanto conversa aqui dentro para essas pessoas. uhum, Então, eu vejo que o Labid hoje, para além desse espaço de extensão, participa de vários eventos, participa de várias consultas e tomadas de subsídio, boa, buscando sair desse ambiente unicamente acadêmico. A gente tem buscado, sim, eh, estar nessa tríplice frente, que é a universitária do ensino, pesquisa e extensão, obviamente, mas para além disso, de atuar como representantes da sociedade civil, de representantes, realmente do que os usuários e as pessoas que estão ali com todos os dias utilizando, de ferramentas do espaço digital,
são afetadas por isso. Então, acho que o Labit como instituição e os laboratórios que pesquisam e cultivam conhecimento sobre esse campo temático têm como obrigação e responsabilidade retribuir para os ambientes sociais, se aproximar dos ambientes das comunidades, para fortalecer esses espaços e, como a gente falou, né, a importância desses saberes para a conscientização crítica política, e, enfim, evitar que esse ciclo de vulnerabilização, de afastamento se perpetue. Então, a gente pretende cultivar esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Nossa, massa demais. Esse projeto que vocês encabeçaram, né, sobre era o Labid nas escolas, eu tive o prazer de escutar um pouco sobre uma grande colega minha, Larissa, ela faz parte, né, desculpa, faz parte, e aí ela me contou um pouco, é um projeto muito legal. Você me disse, Luiz, sobre as parcerias que o Labid faz, né, você apontou nessa sua última fala. O Labid, ele tem uma parceria, ele está caminhando, né, tem caminhado junto com o Decodifica. Você pode contar um pouco sobre esse projeto, como você enxerga a importância dessa parceria, os desafios, né? A gente gosta de saber disso. De como o projeto, se puder fazer uma contextualização do projeto para Uhum. as pessoas que acabaram de chegar, seria de muito proveito, né? Sim. Bom, falar sobre o projeto Decodificando para nós é uma honra. Desde o primeiro momento que o Bruno e o Cláudio, que foram os colegas que eu conheci nesses eventos de governança da internet, nos fez o convite do Labi de compor como parceiro esse projeto, nós ficamos muito felizes, primeiro por ser considerado, né, a compor Uhum. essa atividade, esse projeto, e segundo, porque nos ensinou muito e contribuiu muito para o que o Labich tem feito hoje também, de assumir essa frente mais social, de buscar produzir conhecimento sobre o que a gente conversa aqui dentro, porque o Labid começa em 2021 como grupo de alunos tentando fazer uma formação crítica sobre direito digital, visando realmente o ensino daquelas pessoas, mas Uhum. a gente chegou num nível de capacitação e de organização dentro do Labid que a gente precisava romper com essa barreira acadêmica, né, que a gente fala, não, que a gente conversou agora na última pergunta que você fez. Então, Isso. o projeto Decodificando chega pelo Decodifica ali no final de 2023, como eu já mencionei, e, a gente começa com um projeto realmente que não tinha nome, a gente não tinha a visão dos possíveis entregáveis no início. A gente sabia que a gente queria fazer um e-book. A gente sabia que queria fazer um e-book sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e GCD, que é a Geração Cidadã de Dados. E a gente, eu obviamente não sabia o que era geração cidadã de dados, muito menos Manuela. Então foi uma troca muito legal, porque a gente veio com esse Aham. conhecimento sobre LGPD e eles com esse conhecimento prático da geração cidadã de dados. E durante o projeto a gente viu que não era só um capítulo que a gente ia conseguir descrever tudo que a gente queria. Então escrevemos um segundo capítulo, eu e a Manuela representando o Labid, falando um pouco mais sobre LGPD, instituições de pesquisa Nossa. e o uso da metodologia de geração cidadã de dados. Uhum. E durante esse caminho a gente conseguiu também construir a cartilha, que é um objeto muito prático e útil para essas instituições de pesquisa que utilizam da geração cidadã de dados, Uhum. assim como a websérie, que aí a websérie foi, eu acho que é um dos materiais mais interessantes, porque ela é didática, ela é Uhum. fácil, rápida, e tem 3 episódios, assim, rápidos também, que quando eu vi pela primeira vez, eu saí com a cabeça, assim, fritando, tipo, são Uhum. tantas questões que a gente precisa debater, são tantos pontos que a gente precisa enxergar e colocar na pauta, que não estão sendo colocados nesse momento, que você sai assim: "Poxa, eu preciso fazer algo também". Então eu acho que é um material Decodificando é um projeto que me traz muita alegria de fazer parte, muita honra. Eu Uhum. agradeço sempre, toda vez que tem, os decodificandos, né, presenciais nas cidades, que a gente já teve a oportunidade de ir no Rio de Janeiro,
aqui em Salvador e para São Paulo mais recentemente, espalhando esse conhecimento e compartilhando com comunidades e compartilhando com as lideranças dessas comunidades, lideranças dessas instituições de pesquisa, o que Democratizar, podemos né? fazer, né? É isso, democratizar. Então, essa Democratizar. parceria é muito importante para a gente, porque ela nos ensina muito, e ensina também sobre o poder que o Labid tem hoje de poder compartilhar esses conhecimentos e de poder criar. Então, é, são vários frutos que a gente tem colhido dessa parceria. Massa, massa demais. Tem aqui um ponto na sua pesquisa, né, que eu acho muito interessante, que você conceitua, né, a geração cidadã dos dados, né? Isso. A utilização dos dados pelos próprios cidadãos precisa ser necessariamente alinhada com as diretrizes da LGPD. Isso se dá porque o manuseio dos dados, especialmente dados pessoais, diretivas da CDE devem garantir que os princípios da proteção de dados sejam rigorosamente seguidos. E aí eu venho, né, já trazendo esse contraponto, eu sou um advogado de tecnologia também, e eu acho interessante que hoje a gente difunde muito isso, né? Hoje a gente vê até as próprias empresas tendo essa preocupação. Claro que é um movimento ainda embrionário, né? Um movimento que ele vem crescendo cada ano, né? Temos aí 7 anos de LGPD já em vigor e com toda certeza seguindo. Então, a sua pesquisa ela é maravilhosa nesse sentido. E assim, hoje eu tive a oportunidade de ler, né? Ela, e eu vejo que você traz muitos pontos de atenção, né? Como o cidadão ele deve entender essa legislação e como ela deve ser aplicada no dia a dia, né? Você poderia nos falar um pouco mais sobre isso? Como é que você enxergou esse capítulo? Quais perspectivas que você tinha naquele lançamento? Como que você poderia nos contar isso? O que que você nos tem a dizer? E eu estou aqui para puxar essa história. Eu gosto dessa história aí, sabe? Entender o que Sim, motivou os autores, né? Eu acho que é importante para quem está nos ouvindo. total, muito importante. E acho que para responder esse ponto da motivação, acho que é importante explicar o que é a geração cidadã de dados. Você trouxe aí uma parte um trecho da nossa pesquisa, mas a geração cidadã Sim. de dados ela busca essa geração dos dados pelos próprios cidadãos. Então, elas são Uhum. produzidas pelas pessoas, pelas organizações, visando criar uma perspectiva e um contexto real daquelas pessoas, daquela comunidade. Então, a geração cidadã de dados é uma ferramenta, e aí a gente fala, no início eu não entendia isso, como a geração cidadã de dados, ela não é uma metodologia, ela é um guarda-chuva de metodologias que Uhum. permitem a gente compreender, retratar, analisar, avaliar questões de interesse público valendo desses dados para a identificação de problemas e de potencialidades. Então, esse processo ele envolve o engajamento da sociedade em todas as fases, é importante que eles estejam ali próximos em todas as fases, desde a coleta dos dados, desde a distribuição dos dados, respeitando e recorrendo a conhecimentos, tecnologias e tradições territoriais populares. Eu acho que esse conceito que eu tentei dar um pouco de gestão de dados, ele nos demonstra como os dados eles são, como eles podem atuar como infraestrutura crítica. Então, o dado que a gente recebe, por exemplo, do governo, ele não deve ser visto como um dado oficial. Ele deve ser visto como um parâmetro, um contexto, um panorama recortado, né, dado pelo Uhum. governo. E a geração de dados, elas nos permite os próprios usuários e próprios componentes daquela comunidade entender o seu contexto ali, panorama, com os seus dados. Então, sabendo um pouco de como a geração de dados é, é compreende esse conjunto de metodologias e Uhum. garante, de certa forma, uma independência e uma autonomia que até aquele momento eu não sabia nem que era possível, sendo bem sincera, Sei. eu acho que dali a gente entende como a geração de dados ela pode ser potencializada com o uso da LGPD.
como a Uhum. geração cidadã de dados ela pode abrir portas, de fato, para políticas públicas pensadas e direcionadas para aquelas comunidades. E desse grande boom que a gente teve, eu e a Manuela, quando a gente finalmente entendeu o que era a geração cidadã de dados, a gente falou, de fato, a gente precisa evidenciar a relevância dessas metodologias, né, desse guarda-chuva de Uhum. metodologias, para a criação de uma infraestrutura crítica que pensa nessas pessoas e que permite essa autonomia, né, desses grupos. Então, e são várias pesquisas, né, que utilizam geração de dados que eu nem sabia que utilizavam. Então, foi muito legal o processo de, descobrir o que é, 2, entender o vínculo disso com a LGPD, e 3, pensar em formas de viabilizar isso, nas instituições que já utilizam as metodologias. E vê-los depois nos eventos perguntando: "Nossa, realmente eu não tinha problematizado que eu estou tentando gerar um dado junto com minha comunidade e eu preciso ter Uhum. cuidado com a tutela desses dados, eu preciso ter cuidado com os titulares desses dados". Então, foi muito esse processo de escrita e descoberta durante o caminho foi muito interessante e de aprendizado, né, com os colegas do Decodifica. Então, foi por esse caminho que a gente foi tentando construir a nossa escrita e tentando entender a relevância também do nosso projeto. Não, interessante, interessante. Você traz um ponto interessante na sua fala, né? Um ponto que me chamou a atenção. Eu não tinha aberto meus olhos ainda, né? Com relação ao recorte utilizado pelas políticas públicas, né? O dado gerado pelo próprio governo. E aí, no Brasil, muitas vezes as políticas públicas elas não são feitas com base em dados, né, distantes da realidade das periferias, né? Você pode me dar mais um exemplo, assim, para a gente ficar mais claro sobre como a prática da geração de dados pode mudar isso, como o ensinamento prático da geração da geração Aham. cidadã de dados pode mudar isso? Desculpa. Claro, claro, com certeza. Eu acho que, nesse processo também de compreensão da metodologia, a gente foi buscando possíveis exemplos, né? E são, Uhum, como eu mencionei, são vários, mas o que mais me chamou a atenção é um projeto feito pelo Data Lab, que é uma das instituições que, inclusive, se propôs a conceituar a geração de dados, que inclusive investe ali no evento que está acontecendo nesse momento, inclusive, que é o segundo encontro de geração de dados na Baixada Fluminense. uhum, Eles fizeram um projeto chamado Cocosap, que basicamente tentava ali entender a questão do saneamento básico, em algumas comunidades. E é uhum. muito interessante comparar como eles comparam esses dados também com os dados vistos como oficiais, e aqui eu estou colocando aspas em oficiais, Sim. eh, e como esses dados eles não refletem de fato o contexto real dessas comunidades. E nesse caminho a gente foi pensando também, nas tecnologias, né. Hoje, boa parte das companhias de telecomunicações, elas não entram nessas comunidades. Então, o Uhum, cabeamento, muitas vezes, né, de Wi-Fi e afins, ele não chega a toda a comunidade. E isso sim. não tem um acesso de internet de conectividade significativa, por exemplo. Uhum, E muito se é dito, né, sobre os dados de acesso à internet, sobre como 85% da nossa população, né, segundo o TIC Domicílios do cetic.br, acessam a internet hoje no Brasil, mas ninguém está falando sobre como dessas 85% dessas pessoas que acessam a internet hoje no Brasil, 60% delas acessam através do celular, através dos dados uhum, móveis, através de planos pré-pagos que uhum. muitas vezes são utilizados para acessar unicamente as redes sociais. Então, Sim. é muito interessante como a geração de dados permite a gente olhar com mais cuidado e minuciosidade para esses Uhum, problemas. Eh, o próprio LabJaca, que agora é o Instituto Decodifica também, tem várias pesquisas com utilizando geração de dados,
E atualmente eles estão fazendo uma que me interessa muito também, que é sobre enchentes, né? Porque Hum, é interessante como muito se fala sobre as enchentes, sobre como as coisas, como esses dados são esperados, né? Como esses acontecimentos já são calculados para ali para acontecer, esperados e pensados para isso. Mas todo ano pessoas morrem em enchentes, todos os anos as pessoas perdem suas casas em enchentes. Então, existe realmente uma política pública sendo pensada nesses espaços? Existe mesmo cuidado e observação dos dados desses espaços minuciosamente? Acredito que uhum, não, diante do que a gente vê no noticiário. Então, o Decodifica, eu não vou conseguir explicar da melhor forma, obviamente, porque eu não estou nesse projeto, mas uhum, eles têm buscado fazer essa busca na comunidade. Então, eles fazem entrevistas com as pessoas da comunidade, e inclusive a gente conversou no último Decodificando, como é um trabalho difícil às vezes, porque como é que você recebe uma pessoa dessa na sua casa, assim, sabe? Deve ser meio estranho. uhum, Mas é um trabalho de guerrilha mesmo, é um trabalho que precisa ser demonstrado e realmente a gente precisa entender e se utilizar também dessas ferramentas. Então, uhum, esses são alguns exemplos, e eu acho que demonstra como os dados são uma infraestrutura crítica para uhum, políticas públicas, mas para muitas outras coisas, né? Como a gente percebe essa economia de dados que a gente vive. Então, mais uma vez, sobre aquele ponto que eu comentei no início, os prós e contras de tudo. A gente sim. pode se apoderar e utilizar dos dados para se fortalecer como uma comunidade, mas esses dados também estão sendo utilizados ao mesmo tempo para nos enfraquecer. Então, assim, geração cidadã de dados me forneceu e me Uhum. abriu os olhos quanto também esse contexto. Eu acho que é isso. Você acredita que essa geração cidadã de dados, né, esse contexto que você nos trouxe, ela eleva as nossas comunidades a um patamar de, como é que eu posso dizer, de um status de eu estou me equiparando às políticas públicas de dados. Seria isso? Se eu me fiz entender, seria assim, um mecanismo de você elevar a comunidade a um outro patamar. Eu diria que eleva as comunidades a um patamar de Uhum. autonomia e protagonismo. De Massa, entender os seus massa. próprios dados, de entender o seu contexto. Uhum, Mas ainda não no sentido de públicas, porque, uhum, esses dados nós como um laboratório e várias instituições, principalmente que utilizam gestão de dados, que estão ali concentradas, inclusive, na Baixada Fluminense, eles fazem, uhum, várias pesquisas, que geram dados alarmantes. E não necessariamente isso é utilizado em políticas públicas, né? Inclusive, eu lembrei de outro caso do fogo cruzado, por exemplo, que mapeia as balas perdidas em algumas comunidades. Isso uhum. não é um dado que está sendo olhado com cuidado, por exemplo, pelo Estado. E eles têm Pela observado isso população. com cuidado e minuciosidade, que poderia ser utilizado, obviamente, né? Claro, mas que alerta e coloca a comunidade num lugar de consciência do que está acontecendo naquele Uhum, espaço e no seu território. E isso é algo que realmente potencializa esses espaços e dá muita uhum. força e protagonismo para essas pessoas. Mas Massa. a gente não consegue ainda ver, a gente consegue ver, mas não da forma que gostaríamos, efeitos práticos e, enfim, por parte do governo, sabe? Você consegue ver que é o início de uma jornada, né? É o início de um. Sim, Agora eu consegui ver que esse conceito ele traz uma esperança à comunidade de visibilidade, né, estatística, de visibilidade de dados. isso. E aí eu vou nessa linha, eu estou indo nessa linha, né, de observar que a geração cidadã ela vem num contexto de, ó, vamos olhar para esses dados, nós recolhemos esses dados, né, nas nossas comunidades, vamos começar a estudá-los e aí transformar num novo, né? Um novo. E aí eu queria puxar esse gancho, né? Quais são os próximos passos que você enxerga? O que que você acha que, assim, a gente não sabe o direcionamento de uma pesquisa até estar pesquisando,
mas o que que você enxerga assim de novo que pode vir, a nova tendência que vocês querem observar com essa pesquisa? Como é que você pode nos passar, se não for segredo, claro, né? Não, não, acho que primeiro, só complementando mesmo o que você acabou de dizer, que a geração Uhum, cidadã de dados, ela permite um protagonismo das periferias, das favelas, de populações uhum, marginalizadas e subrepresentadas no debate público e científico. Então, a gente faz essa pesquisa, para fortalecer esse movimento de fato, uhum, mas com a preocupação e a intenção de, auxiliar no processo de adequação ao LGPD dessas instituições, desses espaços e organizações. Então, o futuro que a gente deseja e que esse uhum, projeto objetiva desde o início é gerar essa conscientização, do contexto, como a gente falou ali no início do capítulo que traz muitos exemplos, o livro todo fala muito sobre isso, para chegar na soberania de dados. Na soberania de uhum, dados dessas comunidades, dos seus próprios dados. E, para além da soberania de dados, da adequação a uma gestão transparente e próxima dos seus titulares. Então, por isso que a gente faz um capítulo específico sobre Lei Geral de Proteção de Dados, instituições de pesquisa que utilizam GCD, Geração de Dados. Então, o nosso objetivo é esse, e o Decodifica tem feito, tomado, obviamente, organizado esses espaços, que a gente tem a honra e a alegria de também participar com parceiros ali, de ouvir essas pessoas e ouvir essas instituições. Aqui em Salvador, a gente teve a experiência do Decodificando aqui também em Salvador, né? E a gente esteve com o Instituto Mancala, por exemplo, que demonstrou uhum. muito interesse na adequação, da LGPD, e demonstrou também uma preocupação no sentido de fato, a gente está tratando de dados de pessoas vulnerabilizadas e marginalizadas já, super representadas já. Então, de fato, é importante a gente ter esse olhar cuidadoso para a LGPD e para o tratamento desses dados, e isso deve ser feito, claro, de acordo na mesma medida do tamanho dessas instituições, né, de acordo com o tamanho dessas instituições. Então, Sim, a sim. Manu, inclusive, sempre fala isso na fala dela, nos decodificanos que nós tivemos, que tudo é de acordo proporcional com o tamanho dessas instituições, que muitos acabam ficando assustados, assim. Poxa, de fato, a gente precisa se adequar. Mas é uma adequação que é proporcional e é uma adequação que é parte dessa parte da conscientização e da educação. Então, o Decodificando nos permite, isso e permite abrir essa aba do futuro, do que a gente de se fortalecer como organizações, instituições, sociedade, para cuidar dos nossos próprios dados e gerar nossos próprios dados. Eu acho que é isso. Massa, massa demais. Consciência ela gera poder, né? Então você dá poder Exato. a democratização, como a gente falou antes, né? Quando você dá consciência àquela comunidade, você gera poder. Você gera, né, toda uma sensação de pertencimento também, né? De pertencimento a uma sociedade, né? A tecnocracia, ela faz isso. É, Nosso tempo está chegando, mas ainda tenho mais uma pergunta, né? E aí eu venho como uma pergunta mais filosófica, ou assim se possa se dizer. É um sonho pessoal seu, né, como pesquisadora, ele se conecta com esse trabalho coletivo que traz o Labige e o Decodificando. Como é que você se conecta assim pessoalmente a essas duas instituições e um sonho seu que se entrelaça com isso? Bom, como uma pesquisadora negra nordestina, eu me conecto, obviamente, com o projeto Decodificando, no sentido de saber, entender da relevância da consciência crítica sobre, os impactos e as consequências da tecnologia sobre os nossos corpos. E como pesquisadora, eu vejo, eu acho que falei isso no início também, que eu vejo a pesquisa como instrumento de luta e
vejo o Labid a cada vez mais ocupando esse espaço, então acho que as coisas vão se entrelaçando nesse sentido, mas um sonho que eu tenho mesmo é poder colaborar cada vez mais com as nossas comunidades aqui no espaço que nós temos em Salvador. Eu recentemente conversando com a Geisa, né, que foi essa recente convidada na capacitação geral que a gente teve no Labid, a gente estava Uhum, conversando sobre como, por exemplo, o bairro que ela mora, né, que eu não vou citar a comunidade, o nome da comunidade, mas é, é um bairro que ela teve que construir ali um espaço de compartilhamento de rede para que a sua comunidade tenha acesso, por exemplo, à internet estável. E eu acho que esse tipo de projeto prático que vai na comunidade e busca fortalecê-la, eu acho que esse é o meu sonho, assim. Eu acho que é isso que eu acho que a gente pode, merece e deve fazer para retribuir também tudo que a gente pesquisa e como laboratório e como pesquisadores mesmo. Então, muito a gente nos espaços que eu estou, principalmente os espaços internacionais, a gente fala muito do internacional para o local e, uhum, do global para o local. E a gente, fala muito sobre o termo de justiça de dados, por exemplo, né, como um conceito importante para se pensar em um futuro tecnológico e se pensar em um futuro que enxerga comunidades vulnerabilizadas e se propõe a pensar, nessas comunidades. Então, meu sonho é que a gente centralize a pauta cada vez mais da justiça de dados, que é um conceito da professora Lynette Taylor, e uhum, que a gente centralize cada vez mais também o debate da justiça racial, nesses espaços e, mais uma vez, né, nada sobre nós sem nós lá. Então, eu acho que como uma mulher preta pesquisadora, é uma alegria, é um privilégio, um benefício, um dever estar falando sobre essas pautas nos espaços que eu consigo alcançar, que são espaços, obviamente, ainda, majoritariamente brancos, e uhum, que não centraliza essas pautas. Então, meu sonho é que essas pautas sejam cada vez mais, observadas e trazidas para o debate que a gente chama glocal, né, o global para o local, e sim, que o sul global também, ocupe o espaço cada vez mais, protagonista nesse sentido, uhum, como um hemisfério que gera muito conhecimento sobre suas comunidades e não e esses dados ficam muitas vezes ali naqueles espaços locais e não são levados para outros ambientes. Então eu sinto que meu sonho é esse, de levar tudo que a gente faz aqui para as comunidades, mas também para os ambientes globais, e ocupar cada vez mais espaços levando nosso conhecimento e, e cada vez mais fortalecendo, né, esses nossos saberes, evitando esse epistemicídio que a gente vê massificado com os usos de novas tecnologias. E acho que é isso. São muitos sonhos. Não, mas são muitos sonhos que se conectam, são muitos sonhos que se conectam, porque, né, trazer essa visibilidade às nossas comunidades por meio da pesquisa e da tecnologia é algo muito louvável, né? Não é todos que se propõem a fazer isso, que olham para dentro e falam: olha, nós temos aqui vidas que importam, nós temos aqui, né, geração de dados que não são levados em consideração, não tem pessoas que não estão sendo vistas, né, a própria marginalização das nossas comunidades. E por último, um grande conselho para que você, um conselho que você daria para um jovem pesquisador, um jovem da tecnologia agora, né, sobre direito e justiça racial, como é que você, o que que você aconselharia para quem está começando, né? A gente está começando agora também, eu me boto nesse local, né, como advogado júnior ainda, mas ainda galgando espaços como pesquisa e tal. Como é que você diria aí para essa juventude que está vindo, está entrando na faculdade agora, que está, né, querendo pesquisar?
Acho que ir com medo mesmo é uma coisa que é Sim, importante. A gente essa frase é massa. se coloca muito num espaço, assim, de ter que ser perfeita, tem que ser o é claro que nós temos que ser melhores, obviamente, mas, muitos desses espaços que a gente vê como espaços inalcançáveis, espaços, que a gente infelizmente a gente ainda não se enxerga lá, por exemplo, iniciar uma pesquisa. Para iniciar uma pesquisa eu tenho que pesquisar muito, eu tenho que estudar muito, só comece, vá com medo mesmo. Ir para os eventos, vá com medo Primeiro mesmo, passo. levante a mão, fale mesmo, sabe. Eu acho Uhum. que a coisa que eu aprendi nesses últimos anos foi ir com medo e estudar muito. Uma coisa que a gente sabe é que essa área de tecnologia, direitos digitais, ela caminha muito rápido, Uhum. é quase que impossível se manter atualizado em tudo, e isso é importante saber, para não surtar, obviamente, mas é Não dá importante aquela também. ansiedade. Nossa, sim, então mas é importante, assim, saber Uhum. se atualizar, estudar. E uma coisa que eu aprendi em 2023, a minha primeira experiência internacional com direitos digitais, que foi no curso lá na Índia, eu estava morrendo de Uhum. medo de ir, eu estava morrendo de medo. Eu era a única pessoa negra tipo, uma única mulher negra daquele grupo, tinha mais um Aham. colega preto do sudeste, mas eu era a única mulher negra nordestina daquele espaço, tinha mais um colega branco do nordeste, mas era eu comigo mesma ali, representando várias pessoas. E, isso pode nos travar em alguns momentos, mas isso tem que ser fortaleza, isso tem que nos fortalecer. Então, fui como única pessoa graduanda, todo mundo mestrando no final do mestrado já, doutorando, pós-doutorando e eu lá, graduando. Tem que ir, gente, tem que ir, porque Tem nosso que conhecimento é importante e, é aquela coisa, nós não somos diversidade, nós somos diversidades no plural, somos juventudes no plural, cada um tem algo que pode trazer de diferente para a roda, para a conversa. Então, vá com medo mesmo, o que você quiser trazer para a colaboração é importante, não se diminua nesse sentido, e é isso, acho que um grande conselho. massa demais. Luiz, eu agradeço muito a sua presença, né? Infelizmente chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, né? O primeiro de muitos. Agradeço em especial, Luiz, por ter dedicado esse tempo para essa aula maravilhosa sobre, né, tecnologia, sobre trazer a nossa comunidade ao foco, né, ao patamar de foco, né? Agradeço muito. Você e aí veio alguns avisos, né? Vocês podem ouvir os episódios todos nas principais plataformas digitais. É só buscar Labid nas principais plataformas, né? Por fim, se ficou alguma dúvida, sugestão, hoje é o nosso primeiro episódio, é o episódio piloto desse projeto massa. Me chamo Gabriel, agradeço a todos a presença, um grande abraço e eu acho que é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até.